para a glória de Deus. Amém? Pega aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, o versículo vai ser do 1 até o 4, mas hoje eu quero fazer a exposição do versículo 4, tá bom? Mateus capítulo 5, vou ler do 1 ao 4. Semana passada nós já fizemos a exposição do versículo 1 ao 3, e hoje eu quero fazer a exposição do versículo 4. Vamos lá? Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Fala assim comigo: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, que a palavra que é verdade, que é vida, possa, Deus, abrir os nossos olhos, possa nos dar entendimento. Usa a minha vida pela tua graça e que nós saiamos daqui cheios do teu Espírito, com entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Se você crê, diga amém. Irmãos, nós estamos então nessa série de mensagens sobre o reino de Deus, e nós temos aprendido que o reino de Deus prometido no Antigo Testamento, ele chegou com Jesus, né? Para que essa ilustração de reino fique bem claro, nós dizemos que o reino não é um lugar físico. O reino, ele é o governo soberano de Deus. Então, Deus, ele governa. Deus se tornou rei, usando assim uma ilustração, por meio de Jesus. Este reino é o já e o ainda não. O reino já está entre nós. Todo o tempo, João, Jesus, ele vai pregar: olha, se eu expulso demônios pelo Espírito, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Agora, o fato desse reino já estar entre nós, não significa que esse reino já tenha plenitude. Haverá um dia que Jesus vai voltar. Na segunda vinda de Jesus, nós teremos a plenitude do reino. O reino será pleno, ali nós não verá mais rebeldia, ali no reino de Deus, no reino de Cristo, na sua plenitude, não haverá mais rebelião, mas Cristo reinará sobre todas as nações. Mas a verdade é que o reino já está presente entre nós. Satanás, ele foi amarrado no sentido de que ele é como um cachorro na coleira, ele só vai até onde Deus permite. E indo só até onde Deus permite, a mensagem do Evangelho é pregada, pessoas se convertem, pessoas são libertas, nós podemos adorar a Deus. Interessante que semana passada, nós vimos que o capítulo 5, o Sermão do Monte, ela é uma espécie de constituição do reino. Ou seja, neste reino existe uma constituição, existem princípios desse reino. Agora, Jesus senta no monte, uma espécie de elevado ali próximo ao mar da Galileia, ao lago de Genezaré, e ali forma um teatro natural. Então Jesus está diante de uma multidão, ele chama os discípulos, e Jesus começa a dizer: olha, sabe quem é bem-aventurado? É o pobre de espírito. O que é pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que é humilde, é aquele que ele entendeu que ele não é autossuficiente. Ainda que ele tenha bens materiais, ele é dependente de Deus. Ele é como o salmista Davi, ele já era rei, mas ele diz: eu sou pobre e necessitado. Ou seja, aqueles que pertencem ao reino, eles entenderam: eu tenho uma necessidade, eu não sou autossuficiente, eu preciso da graça de Deus, eu vou diante de Deus como se eu não tivesse nada. No reino de Deus, aqueles que se consideram ricos, eles não entram. Por que eles não entram? Porque eles acham que tem algo, eles acham que não precisa do reino, eles acham que não precisam da graça de Deus. Mas no reino de Deus, todo aquele que entende: eu não tenho nada, o que está nas minhas mãos é do Senhor, eu não tenho justiça, eu não sou bom, eu dependo da graça de Deus, é para esse que o reino está aberto. E hoje nós veremos que bem-aventurado, felizes, é os que choram. É como se eu dissesse para você: feliz é o infeliz, porque eles serão consolados. Veja bem, o mundo, os reinos do mundo, consideram felizes, considera bem-aventurado aqueles que estão sempre no bem-estar, aqueles que estão com a sua alma anestesiada.
O mundo vai usar para uma dita felicidade todo tipo de anestesia da alma. Drogas, sexo fora do casamento, bebida, entretenimento. Então, o reino do mundo, ele vai fazer com que você pareça estar no bem-estar sempre, e para isso você vai anestesiar a sua alma. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está com uma ferida infeccionada, e aquele negócio começa a doer, mas você começa a tomar remédio todo dia para passar a dor. Só que o remédio que passa a dor resolve o problema da infecção? Sim ou não? Não. O que você está fazendo? Você está anestesiando o lugar da ferida. Mas você está tomando analgésico. Mas a longo prazo, o que vai acontecer com sua perna? Vai cair. Você vai morrer, vai ter que amputar. Então, se você está com a dor de cabeça constante todo dia, não é o paracetamol, não é a dipirona que vai resolver. Você tem que o quê? Que procurar o médico para saber o que está causando essa dor de cabeça. Você sabe qual é o problema com o falso evangelho? Presta atenção aqui em mim. Que você vai no culto e o pastor anestesia a sua alma. Você está com a dor, ao invés dele arrancar a casca da ferida e colocar mertiolate ardido, ele fica maquiando e te dando anestesia, dizendo o quanto você é bonzinho, e quanto o problema é as pessoas que têm inveja de você. O problema não sou eu, o problema não é você, irmão, o problema é que as pessoas têm inveja de você. Está todo mundo contra você. E aí, domingo após domingo, o falso evangelho vai te dando uma aspirina, vai anestesiando a sua alma, enquanto a perna está apodrecendo. Mas o verdadeiro evangelho, ele arranca a casca da ferida, e você diz assim, ai! E o verdadeiro evangelho vem com cura completa. E sabe o que o verdadeiro evangelho fala? As pessoas nem estão se importando com você. Você acha que alguém está tendo inveja de você? Irmão, você está achando que está todo mundo tendo inveja com você? A maioria nem lembra de você. Você acha que está todo mundo contra você? Para com isso, irmãos. A maioria nem se importa. Essa é a grande verdade. O problema não são as pessoas. O problema é nós que precisamos ser tratados e mudar de vida. E desculpa já começar a arrancar a casca da sua ferida aqui hoje. Porque nós achamos que está todo mundo contra nós. Sabe esses pastores que revelam o CPF? A primeira coisa que você fala com ele, ele fala, passa os 2 números do CPF. Primeira coisa que alguém diz é, alguém fez uma obra de macumba contra você. Irmãos, as pessoas, o frango está caro. Ninguém está gastando frango com você, me desculpa. Me desculpa, o problema não é obra de macumba, o problema não é o diabo, o problema é uma dor que tem dentro de nós que só o evangelho vai resolver. E desculpa começar a arrancar casca de ferida aqui hoje, porque para você seria muito mais fácil eu chegar nessa noite e dizer para você, o seu problema é uma macumba que fizeram contra você, é um objeto que tem no seu quarto. Se eu chegar aqui e dizer para você, o problema no seu casamento é que fizeram uma macumba para separar o seu casamento. Não foi macumba, é você que precisa tratar melhor a sua mulher. É você que precisa tratar melhor o seu marido. Você trata ela como um cavalo, e você acha que vai ter love à noite. E você está achando que é culpa de Satanás. Mas não é. Nós que precisamos da transformação do evangelho. E eu quero dizer algo para você, me desculpa. Eu não estou aqui para te dar aspirina. Eu estou aqui para arrancar a casca da ferida. E dizer para você a graça de Deus na sua vida. Eu não vi muitos aleluia, não. Mas quando a gente vai no médico, o médico puxa a casca da ferida, a gente não fica muito feliz com ele, não. Mas é o que nós precisamos, aleluia! Por isso, eita Deus! Por isso a primeira coisa que Jesus começa dizendo, nós falamos semana passada sobre os pobres, mas bem-aventurado é quem chora. Como assim? Que reino de ponta cabeça é essa? Que bem-aventurado é quem chora.
Que reino de ponta cabeça é esse que feliz é quem chora? Esse versículo nos diz que feliz é quem chora. A pergunta é: chora pelo quê, pastor? Chora pelo quê? O choro aqui, irmãos, não é a tristeza comum da vida, porque o seu cachorro morreu. Não é a tristeza comum da vida, porque você perdeu algo. Mas a tristeza que nasce quando vemos o pecado como Deus vê. A tristeza e o choro aqui é pela nossa miséria, o quão distante muitas vezes nós estamos do Evangelho de Jesus. Como alguém disse hoje: será que eu nasci de novo? Sabe, irmãos, nós precisamos olhar e dizer: o choro não é o choro segundo o mundo, o choro é segundo. Eu olho diante do trono da graça de Deus, enquanto nós estávamos cantando: Santo. Aí quando você canta: peraí, santo. E essa semana eu não fui santo. Eu olho para mim e eu vejo a miséria do meu pecado. O salmista, e vários relatos na Bíblia, primeiro ele chora pelo pecado do povo. O salmista, ele afirma no Salmo 119, Salmo 119, versículo 136, o salmista afirma que torrentes de águas saíam dos seus olhos. Por quê? Porque o povo de Deus não guardava a sua lei. O profeta Ezequiel, em Ezequiel 9,4, fala que o povo de Deus geme pelos pecados que eram cometidos em Jerusalém. Jesus, quando olhou para Jerusalém e viu que Jerusalém, isso lá em Lucas 19, 41 a 44, Jesus olhou para Jerusalém e Jesus sabia que Jerusalém não o receberia como Messias, por isso receberia o juízo. Então Jesus chorou sobre a cidade. Estou te falando as referências, depois você lê na sua casa. Paulo, em Filipenses 3,18, Paulo olhou para a igreja, e Paulo viu que estava cheio de falsos pastores, cheio de falsos mestres, e Paulo chorou pela igreja. Essa semana, irmãos, foi uma semana terrível para o Brasil. Não porque nós descobrimos algo novo, mas porque as feridas do Brasil foi colocada diante de nós. Um pastor foi preso, porque ele estava em complô com um empresário que era um apresentador de música gospel. Se você não sabia, o Daniel Varcaro era apresentador de música gospel, neto de pastores, que tinha um sicário, que significa assassino, e que mandava quebrar o dente de quem era contra ele, e um ministro da justiça, do STF, envolvido até o talo em corrupção. Ou seja, só no que eu te falei: família, igreja e justiça, até a lama. Mas a pergunta é: diante desse fato, os nossos olhos brota alguma lágrima? Ou nós achamos que tudo isso é normal? Ou nós nos alegramos por isso, porque esse juiz era contra o nosso político favorito? Ou nós nos alegramos porque agora a casca está sendo tirada? Não, irmãos, deixa eu falar algo. O povo de Israel, o salmista, o profeta, Jesus chorava porque ele olhava para a igreja, porque ele olhava para a nação, porque ele olhava para a família, e estava tendo uma destruição. Nós, como igreja, em nossas orações, somos bem-aventurados quando olhamos para o nosso povo, quando olhamos para a nossa família, quando olhamos para a nossa ferida e choramos, dizendo: Deus está doendo. Deus, a casca está sendo arrancada, mas é o Senhor que está colocando a sua mão para tirar a infecção. É o Senhor que está movendo. Em uma conversa, alguém me disse: não vamos falar disso aqui não. O importante é que o Evangelho está sendo pregado. Irmãos, não adianta a gente passar maquiagem na ferida que está diante de nós. Irmãos, nós precisamos olhar para os nossos cultos e perguntar: por que as pessoas não frequentam o culto? Por que as pessoas não frequentam a célula? Por que os nossos jovens não oram com intensidade? A gente precisa olhar para a ferida e dizer: por que nós não andamos em santidade? Porque nós estamos diante de um Deus santo. Mas na Bíblia nós não choramos só por causa do pecado do outro. Nós não choramos apenas por causa da miséria do outro. A Bíblia nos chama a chorar, a gemer por causa do nosso pecado, irmãos. Esdras, no capítulo 10, projeta para mim, versículo 1. Esdras é um dos responsáveis pela reconstrução do templo.
Esdras é um dos responsáveis por trazer o povo de volta. Mas Esdras não chora somente por Israel. A Bíblia vai dizer em Esdras 10:1: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, irmãos, reuniram-se em volta deles. Eles também choravam amargamente. Irmãos, eles estavam no culto onde homens, mulheres, crianças, jovens estavam dizendo diante de Deus: Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia porque nós pecamos contra o Senhor. Deus tem misericórdia de nós. E eles prostravam diante do Senhor e confessavam. Esse é o povo que é bem-aventurado. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, versículo 24 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele dizia: miserável homem que sou. O apóstolo da graça, ele dizia: miserável homem que sou. Ele chorava pela sua miséria. Ele dizia: eu sou o mais pecador de todos os homens. Então no 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Quando ele olhava para si mesmo, ele via: eu sou miserável, eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus. Quando ele reconhecia, olha o que acontece no versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós só reconhecemos, irmãos, a graça de Deus quando nós reconhecemos que somos pecadores. Se o médico chegar para você e disser para você: toma uma aspirina, toma um analgésico, vai para casa, está tudo bem. Mas se o médico disser para você: você está para morrer, aí você vai dizer: o que eu preciso? Aí ele vai dizer: você precisa ir para a academia, miserável. Você precisa parar de comer menos besteira. No outro dia você faz a matrícula e começa a correr na esteira. Mas enquanto alguém não tocar na ferida e disser assim: você precisa de mudança, nós não entendemos a graça de Deus, irmãos. Enquanto um pastor maluco gritando nesse microfone dizer para você: reconheça a miséria do seu pecado, reconheça que você precisa mudar de vida, reconheça que você precisa de transformação. O problema não é macumba, o problema não é Satanás, o problema é que nós, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós precisamos de mudança. Aí você fala: miserável homem que sou, miserável mulher que sou. Mas graças a Deus, porque o remédio está diante de mim, e esse remédio se chama graça, favor, bondade de Deus. Mas irmãos, só toma o remédio quem entendeu que está doente. Então a primeira coisa é que bem-aventurado é os que choram. Enquanto eu e você não, e chorar aqui nem sempre é lágrimas, irmãos, mas é aquela tristeza de dizer: eu preciso de Ti, Senhor. A Bíblia nos afirma, irmãos, que é uma tristeza segundo o mundo e uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo vai trazer morte, mas a tristeza segundo Deus vai trazer arrependimento, vai trazer mudança de vida. É dessa tristeza que eu estou falando. Quero dizer para você: se você não chora, e eu não estou falando sempre de lágrimas, mas se você não entristece no seu coração por causa da vida que você tem levado, talvez você não nasceu de novo. Se você não lamenta pelo pecado, se você não lamenta pela vida que você vive, e que eu vivo, se eu não lamento pela vida que eu vivo, irmãos, se eu não olho para mim e falo assim: Senhor, miserável homem que sou, como eu preciso da Tua graça, talvez nós precisamos nascer de novo. Talvez nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador e nascer de novo. Pastor, eu já tenho 10 anos de igreja. Não importa. Não importa. Eu estou aqui para te dizer: é necessário nascer de novo. John Wesley já era consagrado a pastor. John Wesley era um missionário. Até que um dia ele pegou um navio com os moravianos, gente cheia do Espírito. E John Wesley foi tão constrangido pelo Espírito,
que ele reconheceu o seu pecado. E ele afirma que foi naquele navio, como missionário, já estava pregando, que ele reconheceu que ali ele estava nascendo de novo. Só há consolo para o que chora. Só há consolo para aquele que reconhece. O maior consolo, e esse é meu segundo ponto, o maior consolo é para os que choram. Na parte B do versículo de Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, parte A, pois serão, quem será consolado? Os que choram. Quem é que tem um consolo, a bem-aventurança? É quem lamenta, é quem reconhece. Há uma promessa nesse versículo de aqueles que choram serão consolados. Talvez você está aqui e tem domingo que você nem tem vontade de vir para o culto, porque você fala: Senhor, mais uma semana eu vivi uma vida miserável, mais uma semana eu menti, mais uma semana eu pequei, mais uma semana eu errei, Senhor, eu não orei do jeito que eu tinha que orar. Eu quero dizer para você, a consolo de Deus, a graça de Deus para você. O salmista diz no capítulo 51 dos Salmos, versículo 17, ele vai dizer quem é que Deus não resiste, e ele diz que Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. A Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Quem é então? Ele vai dizer: olha, é aqueles, os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o Senhor não vai desprezar. Quem é que recebe favor de Deus? É quem chega diante da sua santidade, dizendo: nada sou, nada tenho, eu preciso da tua graça. Aí Deus fala: esse aqui eu não resisto. Esse aqui eu tenho graça para ele. Mas aquele que chega diante de Deus, cheio de justiça própria, Deus resiste quem é soberbo. Sabe, irmãos, uma das promessas sobre o Messias no Antigo Testamento, projeta para mim Isaías 61, é que ele seria um consolador dos que lamentam. Ele seria consolador de quem chora. Ele curaria os quebrantados de coração. Isaías 61 diz: o Espírito do soberano Senhor, aqui falando de Jesus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Lembra dos pobres na semana passada? É para eles que ele tem boa notícia. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Versículo 2, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E o versículo 3, e dá aos que choram, e dar aos que choram, e dar aos que choram uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. É a esses que Deus manifesta o seu favor. Isaías 40, versículo 1. O 1 e 2. A promessa ainda a respeito do Messias é essa: consolem. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anuncia que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou pela sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Então, qual que é a promessa do Antigo Testamento? Que o Messias seria o consolador daqueles que choram. Choram por quê, pastor? Choram por causa das suas misérias, do seu pecado e da sua insuficiência. Mas um dia o Messias chegou, e nós temos alguém em Israel, chamado Simeão, em Lucas 2, 25. E qual é a oração de Simeão? A oração de Simeão é: Senhor, que eu não morra, até ver o Consolador de Israel. Lembra que o Senhor prometeu a Isaías, que eu não morra, até que o Consolador chega. Só que um dia, Maria chega no templo, para apresentar Jesus, como a Léia e o Cleito chegou para apresentar a Maria, para apresentar a Luísa, aleluia, para ver se você estava atento na pregação. Então,
Quando eles chegam para apresentar Jesus, quem que está lá? Simeão, o velho Simeão, que esperou anos, décadas, pelo Consolador de Israel. E o versículo 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. Quem que é consolado? Quem que ele está esperando? O Consolador prometido no Antigo Testamento. E o Espírito Santo estava sobre ele, não era habitação, mas estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, antes de ver o Consolador. Versículo 27, perdão. Movido pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços. Você está entendendo? Ele está esperando quem, irmãos? O Consolador. O Espírito falou: Simeão, vai para o templo. Tem algo diferente lá. Então, ele olha, o menino vai ser apresentado. Ele pega o menino nos braços. E quando ele pega os meninos no braço, e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste agora, pode despedir teu servo em paz. Eu estava esperando o Consolador, agora eu posso morrer. Posso morrer em paz. Por que eu posso morrer em paz? Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Está aqui Jesus, o nome é Salvador. Tem mais, aleluia. Que preparaste a vista de todos os povos. 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Quando ele pega Jesus nos braços, ele está dizendo: o Consolador dos que choram, que foi prometido no Antigo Testamento, está aqui nos meus braços. Agora eu posso morrer em paz, porque a consolação dos que choram, a consolação dos que precisam, já está entre nós. Sabe, irmãos, nesse momento que nós estamos no reino, nós que choramos, nós que estamos aqui dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, nós já estamos no já, nós somos consolados, porque em Cristo, eu e você já recebemos perdão de pecados. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, mas nós esperamos o ainda não. Projeta para mim Apocalipse 21:4. O que é o ainda não, pastor? Nós já nos alegramos, já celebramos, já festejamos, porque fomos perdoados, justificados, porque nós fomos salvos pela sua graça. Mas nós esperamos o ainda não. O que é o ainda não? A plenitude da alegria, a plenitude do reino de Deus. Eu e você ainda toda semana, em alguns momentos ainda vamos nos entristecer. Ainda vamos ficar chateados com nós mesmos. Alguns momentos nós vamos nos abater por causa do nosso pecado. Mas haverá um dia que o ainda não chegará. O reino chegará. Então se cumprirá, quando Jesus vier do céu, se cumprirá Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor. Pois as primeiras coisas, as coisas antigas já passaram. Já passaram. Essa é a promessa do reino de Deus. Certa vez, eu estava ouvindo um pregador que eu respeito muito, muito conhecido. E ele afirmou que nós pastores não deveríamos ficar falando dos pecados. Ele disse que nós não deveríamos ficar falando da miséria dos nossos pecados. Por quê? O povo ficava chorando. E aí depois voltava domingo que vem e chorava de novo. Mas, irmãos, eu acredito que o Evangelho é justamente isso. É quando eu exponho diante de você que eu e você somos pecadores. E ao mesmo tempo, aí eu arranco a ferida, e ao mesmo tempo eu conto para você que você foi justificado pela graça de Deus. A boa notícia, a consolação do Evangelho é que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho um amigo que o pai dele está indo para a igreja, começou há um pouco tempo. E ele me disse: meu pai está indo para a igreja. Mas eu percebo que após o meu pai ouvir a palavra, eu sinto que ele fica meio triste.
E eu falei para ele: isso é bom. Ele arregalou os olhos assim, tipo: como isso é bom? Como que isso é bom? E eu disse para ele que o seu pai está num processo de conversão. Obrigado, irmãos. Por quê? Quando a palavra é pregada e é colocado diante de nós a palavra, nós sentimos tristeza por causa do nosso pecado. Imagina, o Cláudio aqui, ele é mecânico, dos bons, viu? Pode levar o carro lá, depois você me dá 10%. Mas imagina, irmãos, que o Cláudio, ele está trabalhando e ele suja a cara de graxa. Percebe? Ele passa o dia inteiro trabalhando com a cara cheia de graxa. As pessoas passam na rua, dão risada da cara dele. Ele não entende por quê. Sabe quando que ele entende? Quando ele chega na sua casa e ele olha para o espelho. A palavra de Deus é o espelho que mostra que a gente está sujo. Mas a mesma palavra que mostra sujeira é a mesma palavra que dá água e diz: tem graça, tem perdão, eu posso te lavar pelo sangue do Cordeiro, você pode ser limpo, basta você mergulhar na minha palavra, basta você crer no meu perdão e você recebe perdão da minha parte. Agora, enquanto eu estou sujo e não sei que estou sujo, enquanto eu estou sujo, mas não creio que posso ser limpo, irmãos, nada muda. A verdade é que nós vivemos em uma sociedade que produz vários tipos de anestesia para as nossas dores. Legalismo na igreja. Você chega na igreja, qual a forma de te anestesiar? As 10 leis da igreja. Você tem que andar assim, você tem que andar assado. Outras anestesias da alma, bebidas, drogas, todo tipo de entretenimento. E nós vivemos numa falsa alegria, muitas vezes. O mundo quer nos anestesiar. O evangelho é diferente. O evangelho nos mostra que a verdadeira felicidade vem de se arrepender e receber perdão do alto. Vem da esperança de que um dia viveremos a plenitude do reino de Deus. E ali não haverá mais choro. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia, irmãos. Feche os seus olhos por um instante. Sabe, nós precisamos orar por nós primeiro. Nós precisamos orar e reconhecer que nós precisamos da graça de Deus. Evangelho não é para novo convertido, evangelho é para todos. As boas notícias é para todos, irmãos. Quantos aqui reconhecem que precisam da graça, do favor de Deus? Quantos aqui lamentam pela vida que tem vivido e que precisa de mudança? Eu quero dizer: há perdão, a graça, a favor de Deus sobre você. Mas eu queria que você orasse por você mesmo nessa hora. Ore ao Senhor por um instante. Senhor, nós queremos orar por nós. Nós reconhecemos, Pai, que precisamos da Tua graça. Nós reconhecemos que precisamos da Tua bondade e do Teu amor. Senhor, nós nos entristecemos pelo nosso pecado e confessamos diante do Senhor. Confessamos que precisamos orar mais. Confessamos que precisamos ler mais a Tua palavra. Precisamos valorizar mais as reuniões de culto. Confessamos que precisamos tratar melhor os nossos filhos, a nossa esposa. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Senhor, nós precisamos de mudança. Que Teu Espírito que nos consola, que Teu Espírito que nos transforma venha sobre nós. Senhor, a Tua palavra foi como um espelho nessa noite, que colocou diante de nós, que nos fez enxergar que precisamos da graça de Deus. Se você está aqui, essa palavra foi como algo que tocou na ferida, que arrancou a casca. Mas eu quero dizer para você que há refrigério de Deus,
há bálsamo sobre a ferida, há cura, há perdão para você nessa noite. Faça uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, o problema não é o outro, o problema sou eu que preciso de mudança, eu que preciso do Evangelho, eu que preciso da graça, eu que preciso do favor. Oh Senhor, gera em nós espírito de arrependimento, gera em nós espírito de arrependimento, Jesus. Ah, Senhor, tantas áreas da nossa vida que nós precisamos de transformação. Confessai os vossos pecados para serdes curados. O bálsamo do Espírito está passando entre nós. A vida do Espírito está passando entre nós, trazendo cura, restauração, vida. Mas eu queria que nessa hora você erguesse as suas mãos, você orasse por arrependimento. Arrependimento na sua casa, na sua família. Arrependimento sobre o Brasil. Arrependimento na vida da igreja brasileira. Arrependimento na vida dos pastores. Arrependimento e mudança de vida entre nós. Santo Espírito, Santo Espírito, toca sobre o Brasil. Santo Espírito, traz vida. Santo Espírito, toca sobre as igrejas, toca sobre os pastores, traz arrependimento na liderança. Muda-nos, muda-nos. Tira toda a anestesia da alma, toda a dopamina, toda a dopamina. Traz arrependimento verdadeiro, traz arrependimento dos céus. Move os céus, move os céus. Eu quero matar, oh Espírito Santo, traz mudança de vida, Senhor. Ser tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que brilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce
a minha vida seja, que a minha vida é a sua. Oh, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados e suas mãos ao alto. Eu quero dizer que você que tem chorado, lamentado, por não estar vivendo a vida que o Senhor planejou para você, ou no dia que você estiver no lamaçal, e você lamentar e você clamar ao Senhor, você é chamado de feliz e bem-aventurado diante de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Oh Jesus, eu oro por essa pessoa que está me assistindo agora, que nem conseguiu estar nesse culto. Eu oro por aqueles que caíram novamente. Eu oro por aqueles, Senhor, que como publicano não conseguia nem olhar para o alto. É esses que recebem justificação do Pai. Você que está aqui nessa noite, e você cansou de viver para si mesmo, e você quer viver uma vida para Jesus, você quer viver uma vida completamente para Ele a partir de hoje. Faça uma oração comigo e fala assim: Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e que eu preciso mudar a minha vida. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu lamento e eu recebo o teu perdão. E a partir de hoje eu jamais vou deixar de te seguir. Eu recebo a vida do Senhor em mim. Eu recebo o teu perdão, a tua graça, o teu favor. Que o consolo do Espírito seja sobre você. Que o favor do Espírito seja sobre você. A restauração do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com você, para a glória de Deus. E lembre-se, felizes, bem-aventurados são os que choram, porque eles receberão o consolo do alto, para a glória de Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Na quarta-feira nós teremos aqui o nosso culto de oração, irmãos, das 8 às 9. Você que ainda não tem um pequeno grupo, uma célula, eu gostaria que você no final procurasse os irmãos e você participasse de um pequeno grupo. Os nossos grupos de comunhão, de edificação, é muito importante que você esteja envolvido para você ser consolidado para a glória de Deus. Amém? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala para ele: você é bem-aventurado. Você tem o favor de Deus sobre a sua vida.